Salve, alunos! Vamos aqui para mais uma aula. Vamos aqui, ciclo trigonométrico do seno. A gente vai ver primeiro com relação a graus, ok? Então, o que eu tenho que falar com vocês? Para você entender o que a gente vai trabalhar. Então, temos aqui uma circunferência, temos o eixo do x, aqui, e o eixo do y, né? Então, aqui, o eixo do x e aqui, o eixo do y, ok? Pronto, tá aqui, o eixo do y, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui os ângulos notáveis. Então, o primeiro ângulo notável aqui, um minuto, aqui, vou pegar aqui a régua, vai ser o de 30 graus, aqui, ângulo de 30 graus. Então, está aqui o ângulo de 30 graus. O que é o seno? Vamos trabalhar aqui o seno. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Então, aqui, o cateto é aqui, ele reflete aonde? Aqui. Então, esse seno, ele vai refletir no eixo do y. Então, refletir aqui no eixo do y. Então, todo seno, ele reflete nesse eixo aqui do y. Ok? Então, seno de 30 graus vai ser o quê? 1,5. Ok? Seno de 30, 1,5. Vamos tratar aqui no primeiro quadrante. Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto quadrante. Então, se o ângulo for de 30 graus, ele está no primeiro quadrante. E agora, se ele estiver no segundo quadrante, aqui, segundo quadrante, vou trazer para cá. Aqui, 30 graus. Aqui, mesmo 30 graus. Ok? Então, 30 graus, aqui, 150 graus. Então, ângulo de 30 graus é 1,5, né? Seno de 30 vai ser 1,5. Então, seno de 150, ele vai refletir também aqui, Então, corresponde ao quê? Ao mesmo ângulo de 30 graus. Então, seno de 150, aqui, 150 graus, corresponde a quanto? Também 1,5. Ok? Tranquilo, né? Então, eu vou fazer uma marcação aqui no terceiro quadrante. Então, vem para cá e aqui, pronto. Então, 180 mais 30, 210. Então, ângulo de 210 e, 210 graus. Ele vai refletir, aonde? Aqui embaixo. Ok? Vai refletir aqui embaixo. Ok? Então, o ângulo de 30 reflete aqui em cima. O ângulo de 150 vai refletir aonde? Aqui em cima. O ângulo de 30 graus aqui, o ângulo de 210, ele vai refletir onde? Embaixo. Então, daqui para cima, números positivos, daqui para baixo, números negativos. Então, ângulo de 210 corresponde ao mesmo ângulo de 30 graus. Se o ângulo de 30 é 1,5, ele vai refletir aqui embaixo e é negativo, então vai ser, menos 1,5. Ok? Então, se ele estiver no terceiro quadrante, ele será negativo. Então, vou fazer mais uma marcação aqui, Aqui, para cá. Então, vai dar quanto? 330 graus, ok? 330. Ele vai ser o quê? O mesmo ângulo de 150, que é o mesmo ângulo de 30. Se o ângulo de 30 é 1,5, né? O ângulo de 150 também é 1,5. O ângulo de 150 vai ser o mesmo de 130, porém com sinal negativo. Porque ele vai refletir aonde? Aqui embaixo, Refletiu aqui embaixo. Então, como ele reflete aqui embaixo, então ele vai ter o mesmo ângulo, valor do de cima, porém com sinal negativo. Então, o ângulo de 330 graus vai ser o quê? Menos 1,5. Então, fechamos a primeira parte com relação a ângulos de 30 graus. Que é o primeiro ângulo notável. Então, ângulo de 30 graus vai ser o mesmo de 150. E o ângulo de 210
vai ser o mesmo ângulo de 30, porém que sinal negativo. Então, 210 mais 330 vão ser o quê? Menos o meio. Fechou? Então, ó, vamos para mais um ângulo. Aqui, ó, ângulo de 45 graus. Então, aqui, fazer marcação. Aqui, ó. Aqui, 45 graus. Ele vai refletir onde? Na parte de cima, né? Aqui, ó. Reflete aqui, ó. Ângulo de 45 graus, reflete na parte de cima. Então, ó, seno de 45 vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Ok? O outro correspondente, esse aqui no primeiro quadrante. Quando ele estiver no segundo quadrante, então ele vai refletir onde? Ele vai refletir, ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Então, seno de 135, aí ele vai refletir aqui, ó, nessa parte de cima. Então, ó, seno de 45 vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, seno de 135 é o mesmo de 45. Então, se o de 45 raiz de 2 sobre 2, o de 135 também vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, seno de 135 graus vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ok? Aí eu vou colocar agora para o terceiro quadrante. Aqui, ó. Terceiro quadrante. Então, ele vai cair aqui onde? 225. Então, ó, seno de 225 vai ser o mesmo de 45, porém com sinal negativo. O de 45 reflete na parte de cima, o de 225 reflete aqui na parte de baixo. Então, ó, seno de 225 vai ser o quê? Ó, 225 vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Pronto. Ok? Então, o outro correspondente, então, seno de 225 vai ser aqui na parte de baixo. Na parte de baixo, sinal negativo. Então, ó, o outro correspondente vai ser o quê? Vou fazer a marcação. Pronto. Então, ó, 315. 315, né? É o mesmo de 45. Porém, de 45 na parte de cima é positivo, que é raiz de 2 sobre 2. E aqui ele vai refletir onde? Na parte de baixo. Então, ó, seno de 225 é o mesmo de 45, porém com sinal negativo. Então, ó, o seno de 315 é o mesmo de 135, que é o mesmo de 45, porém com sinal negativo. Se ele está na parte de cima, positivo, raiz de 2 sobre 2. Como ele está na parte de baixo, então o de 315 graus será menos raiz de 2 sobre 2. Fechou? Beleza, então, ó, seno de 30, seno de 45. O outro ângulo notável é o de 60 graus. Então, vou fazer a marcação aqui, ó, 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, ele vai refletir onde? Na parte de cima aqui, ó. Então, ele reflete na parte de cima, então ele é positivo. Então, no primeiro quadrante, positivo. Então, quando ele está no segundo quadrante aqui, ó, puxar para lá, 120 graus. Então, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo seno de 120. Então, ó, seno de 120 é o mesmo seno de 60. Então, se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então, o de 120 vai ser também raiz de 3 sobre 2. Ok? Facinho, né? Beleza? Então, eu vou puxar aqui, ó, para cá. Pronto. Então, ó, esse ângulo aqui é de 240. Então, ó, está no terceiro quadrante. Então, ó, seno de 240 é o mesmo seno de 60. Se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 240 é o mesmo lá. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, só que ele vai refletir na parte de baixo. Então, na parte de baixo ele é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, de 240 graus, seno de 240 graus será o mesmo de 60 graus, porém com sinal negativo, porque ele reflete na parte de baixo. Na parte de baixo é negativo. Ok?
E o último aqui, ó. Aqui, ó, 60 graus. Vou puxar aqui, ó. Então, 300. 300 graus é o mesmo seno de 120 graus, que é o mesmo seno de 60. Então, ó, seno de 60 eu trouxe ele para o primeiro quadrante. Então, ó, de 300 eu posso fazer assim, ó, e trazer para o primeiro quadrante. Então, ó, seno de 300 é o mesmo seno de 60. Só que aqui em cima ele reflete no positivo. Então, ele vai aqui refletir no negativo. Então, ó, seno de 300 é o mesmo seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Porém, seno de 300 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, ó, 300 graus, então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fechamos o ciclo trigonométrico do seno em graus, ok? Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, ok? Até mais!